Quando a denunciação da lide é promovida pelo réu, não existe uma relação jurídica de direito material entre o autor da ação e o denunciado. Entretanto, por razões de economia processual, ou seja, de economia dos atos processuais, o artigo 128, parágrafo único do Código de Processo Civil permite que o autor promova o cumprimento da sentença diretamente contra o denunciado, naqueles casos em que o juiz tenha, na sentença, condenado o réu e também o denunciado a ressarcir ao réu o que este viesse a pagar ao autor. Então, por exemplo, se no caso de um acidente automobilístico, o autor da ação, que foi vítima do acidente, move uma demanda contra o réu que provocou o acidente, o réu pode promover a denunciação da lide em relação à seguradora que ele contratou para cobrir eventuais danos provocados a terceiros em razão de acidentes automobilísticos. Note que nesse caso não existe uma relação jurídica de direito material entre o autor da ação vítima do acidente e o denunciado, que é a seguradora contratada pelo réu, mas apenas uma relação jurídica de direito material decorrente do contrato celebrado entre o réu e a seguradora. Não obstante, caso a sentença venha condenar o réu a pagar uma indenização ao autor em razão do acidente e venha ainda a condenar a seguradora a pagar o valor do seguro ao réu denunciante, o autor pode optar por promover o cumprimento da sentença não somente contra o réu condenado, mas também diretamente contra a seguradora. Entretanto, a doutrina aponta que o autor não pode promover o cumprimento da sentença, ou seja, a execução da sentença, tão somente contra o denunciado. Ele deve promover o cumprimento da sentença contra o réu condenado e também contra o denunciado.